Oi, gente, vou esperar vocês entrarem. Como toda sexta-feira eu tô aqui às 11 horas, hoje com uma convidada especial, Marília, psicóloga, para falar conosco a respeito de relacionamentos. Dá um tempinho aí para vocês. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui as perguntas e as respostas que vão vir com isso. Oi, Li Souza, seja muito bem-vinda. Eu tô dando um tempinho aqui, esperando vocês entrarem. Hoje tá bem bacana, hein? Bem bacana. Hoje nós vamos falar a respeito de relacionamentos. E seja relacionamentos com pais, com filhos ou relacionamentos amorosos, né? Tudo bem, Li? Seja bem-vinda. Eu só tô ajeitando aqui. Vanessa, seja bem-vinda. A gente tem questões muito... Tem uma questão até... as perguntas, gente, o que vocês me mandaram, agradeço muito. Algumas são simples de se resolver. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. Algumas são muito simples de resolver, mas outras são bem terríveis. Wagner, seja bem-vindo. Dá um tempinho aqui para vocês e também tudo bem, Wagner? Beijos para Tati, Rose, espero que você melhore. Ah, muito obrigada. Eu tava falando, gente, que hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Oi, Daisy, né? Bom dia. E assim, tem algumas questões que são leves, são tranquilas de se resolver e algumas questões são muito pesadas. A Marília, ela pede para não ver essas questões antes de vocês. Então, o que ela for responder, ela tá pegando agora de pronto, tá? Bem, gente, eu queria dizer o seguinte antes de começar essa live. Tudo bem, Alex? Relacionamento, gente, relacionamento se constrói, tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente, porque tem uma questão aqui que é até triste, talvez pesada, né? Relacionamento se constrói. Não é às vezes porque a pessoa é sua mãe, seu pai, seu filho. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, tá? Relacionamento é algo que se constrói, mesmo entre pais e filhos. Então tenham isso em mente, porque lá na frente nós vamos voltar a essa questão por causa de uma seguidora aqui que me enviou uma dúvida. Fiquem com isso na cabeça. Bom, novidades da semana, meus amores. Tudo bem, gente? Maria, pessoal que entrou agora, Alexandra. Bom, o que eu vou falar para vocês? O de sempre, agenda caótica, mas não deixem de marcar, porque a gente também tem muita desistência. A Nicole, ela tá orientada a fazer a confirmação somente para quem tá agendado. A Nicole vai ligar ali mais ou menos às 8, 9 da manhã e novamente às 14 horas. Se não atender o telefone, ela vai enviar a mensagem de cancelamento e vai chamar alguém da lista de espera. Então a lista de espera tá indo bem rapidinho até, tá? E eu tive que fazer isso porque tem um povo que você manda a confirmação, a pessoa não confirma e nem desmarca. E isso acaba tomando vaga de quem precisa, tá bom? Então fiquem atentos, deixa o telefone 984... Ai, meu Deus, tô esquecendo já o número de telefone. Jesus. Gente, peraí, deixa eu ver o número de telefone do consultório. Eu lembro que o final é 3977. Gente, eu não lembro o número do consultório. Deixa eu ver aqui se tem alguém para me ajudar. Ok, no final da live eu falo o número do consultório. É 98444-3977, tá? Deixem isso gravado como consultório da doutora Carolina, porque se vocês estão agendados... Oi, Tati! Oi, Francilé! Sejam muito bem-vindos. Cláudia, se vocês estão agendados, esse número vai ligar para vocês para confirmar, tá bom? E se não atender, daí é dado como desistência. Certinho? Bom, povo, então eu vou chamar a nossa convidada, né, pra gente começar hoje, porque isso aqui vai longe. Quem entrou aqui, por favor, né, esteja preparado. Vou convidar aqui a Marília. Vamos lá. Aí.
aqui, vamos esperar. Oi, Maria, seja bem-vinda. Você sempre é bem-vinda, você Venceslau. Aê! Bom dia. Bom dia, sempre bom te ver. Deixa eu só ajeitar a câmera, que na hora que fica dois, né? A nossa cabeça baixa. Aham, Bom é, né? dia, deixa eu Eu só também. colocar aqui no comentário sobre o que se trata, né? Tá bom. E eu estava falando com eles, Marília, que como todo mundo, você vai ficar sabendo das questões aqui também, né? Com eles. Exato. Isso mesmo, vai ficar sabendo das questões com eles por uma opção tua, né? Mas, É, sou pega de mas- surpresa mesmo. isso, que bom, né, Marília? Daí, minha linda, tá tudo certinho contigo? Gostaria de falar com os nossos seguidores que estão aí. Tudo certinho. Ah, é claro, né? Porque às vezes nós temos pessoas que continuam sempre assistindo as nossas lives, né? Lembrando que é toda primeira sexta-feira do mês a gente tá junto, né? Isso mesmo. Só que vale lembrar, né, aqueles que não me conhecem, que eu sou a Marília, então, sou psicóloga, atendo pela abordagem sistêmica, né? Hoje eu estou com uma demanda bem grande de casais, então estou bem focada na terapia de casal, né? Atendo individual também. Estou com um projeto à parte para atendimento a homens, né? Para ver se a gente desmistifica um pouquinho essa questão de homem não faz terapia, porque o homem é frágil também. Então vamos lá, né, galera? Tá? E lembrando, gente, que a E Marília está aqui hoje, o que ela vai fazer aqui hoje é muito diferente do que é no consultório, tá? Nem é, ela e nem eu, a gente não sabe a história completa, como é que a coisa entrou. São questões que os pacientes enviam por e-mail. Eu, claro, vou fazer um resumo aqui, porque, né, a história vem sempre muito cheia de emoção, então é uma história extensa, e o que a Marília vai pegar é um fragmento e vai comentar sobre ele. Certo? Então, e, se você se ou encaixar. seja, é, ou seja, serei generalista, tá? Isso. Não dá nem para a gente identificar como algo de terapia breve, não condiz, é realmente um aconselhamento pautado naquilo que vem de informação. É sempre muito importante lembrar que a terapia ela é importante porque você leva toda a tua história, toda a trajetória para chegar naquele momento difícil, por que aconteceu aquilo, a gente precisa sempre entender na íntegra. Né? Então, o que normalmente eu respondo é geral, é o que talvez seja o início para a resolução das questões, tá? Ok. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos? Vamos? Tá Espero que todo preparado? mundo goste, né? E quem gostar, enche a gente de coração, que é muito legal. Opa, compartilha, gente. Quem sabe você vai estar ajudando uma pessoa que está passando pelo mesmo problema. Tá bom? Então, vamos Exatamente. lá. Gente, toda mulher é Maria, todo homem é João, tá? As identidades ficam protegidas aqui. Então vamos lá. Uma mulher, Maria, então, de 46 anos. Ela está namorando um homem de 32 anos. E aqui ela comenta conosco que ela se sente muito mal, muito insegura. Nunca aconteceu nenhum imprevisto assim de acharem que ela é mãe, mas ela sofre um preconceito, né, da família dela e ela deseja opinião de como se tornar mais segura, que isso está prejudicando o relacionamento dela. Tá. Vamos lá, então, né? Eu fico com a minha lapiseira, anotando para eu não esquecer do caso. Claro. Veja, eu costumo dizer, quem provavelmente tem pacientes meus aqui assistindo, e eles sabem que eu trabalho idade como meros números, tá? Porque o que nos torna algo é o que nós somos por dentro, Bacana, tá? bacana. Então, nós podemos estar com 50 anos mais jovem do que aqueles de 32. 46, no caso dela, mais jovem, inclusive, espiritualmente, do que aquele de 32, tá? Cara, Preconceito, a gente vai se deparar com preconceito pela vida toda por algum motivo e situação diferente, tá? Cabe a ela se posicionar, tá? Veja, se ele optou e escolheu ela, quer estar com ela, ele quer viver isso, tá? entendo.
Ele está em busca exatamente daquilo que ela não está conseguindo ser. Ele está em busca de uma mulher madura emocionalmente, de uma mulher segura de si. Mostre isso para ele, tá? Ah, mas a minha família, eu acho que a tua idade já lhe permite mostrar para a sua família que você tem o direito de ir e vir, o livre-arbítrio de escolher com quem você quer estar. E que muitas vezes é este homem de 32 anos que é a pessoa que lhe soma na vida, tá? Então, eu aconselharia ela a trabalhar um pouquinho a questão da autoestima e o autoconhecimento dela, porque vai ajudar muito com relação à confiança e segurança. E lembrando que ela se perceba e observe as atitudes e comportamentos dela do dia a dia, porque veja, apesar de a gente trabalhar números, tá, é válido a gente comentar que são 10 anos de diferença. Sim. Mas em que isso interfere? Nada, apenas na questão de costumes. São costumes diferentes, Bacana, tá? Mas é o que eu costumo dizer na relação a dois. O quê? São pessoas, são indivíduos únicos que trazem as suas questões e dessas questões o que é válido para a construção da relação, tá? Então, diante de costumes tão diferentes, e talvez nem tanto também, porque depende muito de cada indivíduo, né? O que é válido eu manter e ele também manter, né? Lembrando que ela tá com um rapaz de muito mais vigor, né? De talvez uma vontade de diversão diferente daquele que tem os costumes diferentes da idade, né? Sim. Então, ela tem que se permitir, mas é importantíssimo ela procurar se conhecer, né? Procurar ter um encontro melhor com ela mesma, seja através de uma meditação guiada, da própria terapia, mas é importante ela se encontrar, tá? Para que ela não se... Oi, fala. O que se levanta também a questão, né? Isso eu tô falando. E se fosse o contrário, né? Se ele tivesse 46 e ela 32, talvez esse conflito não existisse Aí a tanto. gente... Existe o preconceito ainda, tá? Sim. É menor com toda certeza, mas daí é aquela inversão, né? O que você, mulher mais velha, procura num homem tão mais novo, o que acontece para você fazer isso? E o contrário é o que essa mulher procura, qual é o interesse dessa mulher nesse homem tão mais velho? Tá? A gente costuma julgar e criticar antes de analisar e se colocar no lugar do outro, tá? Paixão, gente, a gente não escolhe quem. Não é assim, eu vou me apaixonar por pessoa de tal idade, compatível assim, sabe? O coração, às vezes a gente não consegue dominar um pouquinho o coração nesse momento, tá? Sim. Então, a gente precisa se permitir. Então, que as mulheres se permitam gostar, independente da idade, vivam. Tá ouvindo, o que interessa gente? Tá nesse aí, momento. ó. Vivam! Se permitam gostar além da idade. Marília, Cótica Marília 2021. Deixa eu posso me dar de exemplo. A diferença de idade não é tamanha como a dela, claro. Maria, mas eu sou 2 anos mais velha que o meu marido. Tá aí, gente. Tá aí, viu? Então, mulheres, vamos viver, né? Como isso fica, né, no pensamento feminino? É uma coisa, nossa, até, assim, para se refletir, né? Por que o pensamento feminino ainda gira em torno da idade, né? Você joga, aproveita, homem mais novo é tudo de bom. Olha aí, gente. É tudo de bom, adorei. Maria, você tá aqui nessa live. Você tá ouvindo? Que bom, tá? Então, podemos... Pegaram bem, gente? Tá? Então, resumindo, né? A idade não tem nada a ver, tá? Esse preconceito ainda existe. Claro, muito mais em mulheres do que nos homens, mas é mero número, né? O importante é que vocês se deem super bem, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos ao próximo, então. Vai lá, preparada? Ó. Não sei. Não sei. Então, nós temos um homem, um João. Tá? Toda mulher é Maria, todo homem é João. Um homem, João, 43 anos. Ele conta que ele estava casado há 8 anos. Isso é o tempo de casamento, tá? Tem um filho desse relacionamento, o filho está com 7 anos. Diz que a esposa se divorciou dele porque, segundo ela, o amor terminou. Ele não aceita esse término, ele tem questionado a ex-esposa, né, no caso, a ex-esposa, o motivo do casamento ter terminado.
ele, enfim, ele está injuriado, ele não aceita esse término simplesmente porque o amor acabou com essa justificativa e ele solicita orientações. Tá. João, veja, é, isso é corriqueiro, tá? Acontece muito, não só o homem como a mulher. Acho que na verdade é do ser humano, a gente quer justificativas, a gente quer uma explicação sempre. E às vezes não tem uma explicação, porque o dia a dia leva algo a acontecer e acontecer, tá? Então veja, o amor acabou. Por que que acabou se, ao meu ver, eu lhe dou tudo, sempre lhe dei tudo, sempre fiz de tudo por você? Pois é, às vezes na tua visão, não na dela. A gente tem que entender que dentro dos relacionamentos nós passamos por mudanças. Mudanças essas que existem as diferenças, mas mesmo assim anda-se junto, tá? Mesmo assim existe ainda uma coerência ali e a diferença é pequena e mesmo que exista essa diferença, você consegue equilibrar e falar, não, então vamos lá, a gente segue, consegue. São mudanças no dia a dia da relação, com objetivos, desejos futuros como casal, enfim. Só que existe o contrário também. Existem aquelas mudanças onde os dois são completamente incompatíveis. A diferença, ela grita muito mais, tá? Então, pode ser que tenha acontecido isso nessa relação, pode ser que no decorrer do dia a dia, com o passar dos anos, coisas foram acontecendo que foram se tornando incompatíveis, que para ela não era mais agradável, tá? Por mais que para ele, e talvez ele estivesse numa zona de conforto, é por isso que hoje ele não entende o motivo que leva ela a não amá-lo mais, tá? Pode ser que nem ele a ame mais, tá? Entendo. Mas eu não gosto de generalizar, mas alguns homens, tá? A partir do momento que são deixados, sofrem muito mais. Uma questão de ego, uma questão de hombridade, tá? É muito mais difícil para eles entenderem. Afinal de contas, eles são os provedores, são os dominantes da relação, tá? Em muitas situações. Não estou falando que é todo mundo assim. Pode não ser nem o caso do João em específico aqui. Mas é importante o João se colocar no lugar dela, tá? Eu acredito que ela também se colocou no lugar dele a ponto de decidir sair de casa. Ou seja, eu já não tenho você somando mais na minha vida, João. E eu não quero, com isso, prejudicar o teu caminhar, porque você pode ainda encontrar alguém que some para você, diferente do que eu estou sendo. Porque o distanciamento vai acontecer, não adianta. Então, antes de gerar conflitos, do relacionamento entrar num estágio já difícil, onde a separação é pior ainda, ela decidiu por se afastar, tá? Então, isso também é amor, João, tá? E ela que não soube identificar. É o amor pelo ser humano, João, pelo teu indivíduo, João, tá? Ela não existe mais o amor conjugal ali, mas existe o amor por você, ser humano, João. Tá? E é isso que você precisa se apegar. A se apegar também ao ponto de eu não posso manter uma pessoa ao meu lado só porque eu quero e desejo. E analisar se é isso mesmo. Será que você realmente quer e deseja? E veja, se você está com dificuldade, procure um auxílio. Procure de verdade. Procure um auxílio para entender todo o contexto da tua história, que eu não sei, que a Carol não sabe, tá? É importante a gente entender talvez o que foi que gerou tudo isso, né? A ponto de ela querer se afastar e não querer mais estar contigo, tá? Veja, é importante também o filho, 7 anos. 7 anos entende muito bem, obrigada, né? Então, talvez aquilo que você vai passar para a criança, o que a mãe está passando, está fazendo uma confusãozinha ali. Ele precisa entender que nada é eterno, tá? E pode ser que seja eterno enquanto dure, né? Sim. Mas que dure com respeito, que dure com um amor verdadeiro. E eu acho que um amor maior do que esse, de você olhar para o outro e falar assim, eu não consigo te completar mais, é muito digno, tá? Muito. Então eu aconselho ele a ir para terapia. Aconselho mesmo. Bacana, Até para Marina. que alguém consiga auxiliá-lo num contexto Geral, completo e não né? só.
geral. Uhum. Seria mais ou menos assim, Marília, é uma pergunta minha, né? As pessoas gostam tanto da sinceridade, mas às vezes quando ela aparece dessa forma, não é Uhum. compreendida, né? Então fale a verdade se você Uhum. não gosta de mim, aí de repente a verdade vem e eu não aceito. É difícil, Exatamente. né? É difícil. A Uhum, gente precisa aprender a lidar com as nossas frustrações, com os nossos sofrimentos, assim como o outro também. Então, veja, ela poderia ter se mantido nesse casamento, tá? uhum, Em prol dele, porque viu que ele sofreria, e ela não queria fazer ele sofrer. Aí ela uhum, não, em não fazer ele sofrer, ela está sofrendo. Só que para ela entender isso é mais difícil. Por quê? Porque ela quer sair. uhum. Tá? Então, a gente precisa permitir que o outro passe por frustrações, que o outro sofra, para ele também aprender a lidar com os próprios sentimentos, com as suas fraquezas, Uhum. tá? Com aquilo que machuca. A gente precisa permitir que o outro trabalhe essas questões. E às vezes a gente anula isso, né? Sim, Se sim. mutilando praticamente, É tá? claro, é quase. Eu acho que num relacionamento é quase que automático, né? Entra-se É, num estágio de comodidade, se não tiver ruim, tá bom, né? é, Esse é a pensamento zona de é a conforto, zona né? de conforto. Se não tiver ruim, tá bom, não, gente, tem que estar bom para os dois, né? Não é assim. Uhum, E mais uma vez eu exatamente. falo, a gente tanto luta, né? Fale a verdade, e às vezes a verdade vem e a gente não quer ouvir. Então, Porque a verdade dói, Carol. é, A verdade dói e a gente não quer aprender a lidar com a dor, tá? sim. Mas é preciso aprender a lidar com a dor. Isso faz parte do processo evolutivo do ser humano. Aprender a lidar com as dores. Não é fácil? Óbvio que não é fácil. Tá? É por isso que existem hoje tantos profissionais que estão se especializando em áreas para atender as demandas de uma forma mais acolhedora, clara, Claro. tá? Para que cada um, dentro da sua particularidade, consiga crescer, porque cada um tem um tempo, tá? Cada um Uhum. vai agir de uma forma, vai sofrer de uma forma, talvez aquilo que para um dure um mês, para outro vai durar um ano, Uhum. tá? Sempre lembrar que o indivíduo é um ser único, É. Nesse tá? caso em específico, ah, parece assim que a separação às vezes é mais fácil quando tem traição, entende? Quando não tem motivo, me deu essa impressão do caso do Uhum, João em si. uhum. Tipo, ele Como não se fosse aceita. obrigado a existir um motivo, Exato, como se fosse obrigado a né? existir um motivo. É algo que eu sinto, posso estar muito errado, mas parecia que Existe existe. desgaste, só que existe desgaste da relação. O dia a dia nos traz isso, tá? Veja, eu não sei quando que ele se separou. Tem aí Uhum. quando ele se separou? Foi no meio da É... pandemia? Não, 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 ele não me fala não a tem. data de Então tempo. a gente aqui hipoteticamente imagina que foi no meio da pandemia, tá? A Uhum. pandemia trouxe muitas separações. Por quê? Ruídos do dia a dia, que a gente não para, não senta para resolver. Fora de um momento pandêmico, no momento pandêmico aflora, tá? Por quê? Uhum. Porque você está de manhã, de tarde, de noite com o seu parceiro. Então você está dividindo muito Perfeito. mais do que aquilo que você divide num dia a dia normal, tá? Uhum. O dia a dia normal nos permite fugir. A pandemia não nos permitiu fugir. Então, assim como uniu muitos casais, quase que um, meu Deus, você existe, como você Olha, é lindo, belo e formoso por inteiro, e uniu ainda mais, também separou. existiu as separações, tá? Perfeito, Só perfeito. que a gente precisa trabalhar demais a separação, principalmente quando existem crianças envolvidas, tá? Para que ela seja mais amigável. Afinal de contas, vocês construíram algo, tá? Uhum. Lembrando que seja eterno enquanto dure e não vamos fazer com que o outro sofra, tá? Em detrimento de nós mesmos. Então, Isso. se eu termino uma relação saudável, é porque eu sou confiante, é porque eu me conheço o suficiente já, sou maduro emocionalmente, bacana, para romper, para ser amigo. Ah, e outra, existe amizade, tá? Após casamento, gente. Isso é Aí, gente. respeito, pelo amor de Deus, Viu? Vocês não tá? precisam terminar de mal um com o outro, né? É, Jamais, né? jamais. Até veio uma pergunta aqui, Marília. Hum? Se a pandemia revelou as pessoas ou se ela mudou as pessoas? É uma pergunta de uma seguidora. Ele não mudou.
ela revelou, tá? Porque as pessoas se enxergaram. Bacana. As pessoas se enxergaram, é diferente, tá? Então, é aquilo que a gente acabou de dizer, né? O mundo não pandêmico afasta, tem a fuga, então as pessoas saem para trabalhar, as pessoas vão para academia, as pessoas vão fazer qualquer outra coisa e fogem das suas relações, fogem dos conflitos. Então, a pandemia veio revelar quem realmente somos, quais são as minhas fraquezas. Uhum. Piorou? Piorou, porque afinal de contas ninguém estava acostumado a viver enclausurado, né? Eu acredito que você viver de uma forma antissocial é tão prejudicial quanto qualquer outra coisa. E essa pandemia fez isso. Aí juntou nossa, aflorou aquilo que você fazia, porque antes eu até conseguia controlar, agora eu não consigo mais, né? Então eu consigo enxergar algumas manias que já não me agradam, consegui enxergar muitas coisas no parceiro e na parceira que fora da pandemia a gente não enxergava, gente. Então a gente enxergou que a gente era casado. Olha isso. Enxergou que tinha filhos. Olha isso. Né? É chocante. E eu falo isso não é para as pessoas julgarem, não, pelo contrário. É para enxergarem o quanto a correria do dia a dia nos muda. Muda aquilo que nós jogamos como expectativa de vida de vida com filhos, né? Porque nós construímos toda uma situação na nossa cabeça que a gente acaba não conseguindo viver. Olha isso, tá? Então você precisa ser muito seguro de si, do que você quer, dos seus objetivos e manter, independente da situação, se ela é boa ou não é, tá? O autoconhecimento, mais uma vez, ele é incrível e imprescindível. Importante aqui, né? Vamos ao próximo, dona Marília? Sim, senhora. Vamos ao próximo? Preparada? Vai lá. Não sei. Sim, acho. Acho. Vamos lá. Então, nós temos homem novamente, um João, tá? Toda mulher é Maria, todo homem é João, gente. Todas as identidades estão preservadas. Então, um homem, 16 anos, jovem, né? Vem de família evangélica. Olha, um adolescente, então, Carol. Um adolescente. Vem de família evangélica. Ele relata que sempre teve um sentimento descrito como estranho dentro de si, tá? Foi assim que ele me descreveu, um sentimento estranho dentro de mim. Há 1 ano e meio, eu vou usar a palavra que ele utilizou para mim, gente, não é que eu concorde. Há 1 ano e meio, ele descobriu-se homossexual. Então, ele vem de uma família evangélica, 16 anos, sempre se sentiu estranho. Há 1 ano e meio, ele descobriu-se homossexual. Ele tenta conversar com a família, especialmente com a mãe, mas nunca encontra abertura para o assunto. Ele gostaria muito de revelar à família sobre a sua orientação, e não consegue. E ele solicita orientações. Querida Marília, o que você tem a nos dizer? Antes de mais nada, quem estiver curtindo tudo que a gente está falando, que acione o coração lá, explodindo de alegria com a gente, né? Explodindo, gente. Olha, é com pesar que a gente diz que isso ainda vai um bom tempo acontecer, tá? Eu imagino o quanto deve ser difícil para ele, tá? Provavelmente essa mãe é uma mãe muito próxima dele e ele tem um medo talvez gigantesco de decepcioná-la. E aí eu pergunto, decepcionar por quê? O que foi de errado que você fez se você nasceu assim? Você nasceu assim. Perfeito. Tá? A gente escuta muitos relatos, né? E se ele for fazer uma pesquisa, aquele grande ginasta, o Diego Hipólito, por exemplo, né, ele sofreu por muitos anos, porque o preconceito já parte do homem fazer ginástica, né? Sim. Então, cria-se o estereótipo do ginasta homem é homossexual, e não é todo mundo que é. Tá? Então, para ele foi muito difícil se manter, tá, escondido. Sim. Até que chegou um ponto que não aguentou mais. O que eu vou dizer para este adolescente de 16 anos que deve ter sofrido pra caramba até então? Veja, uma forma talvez dele chegar na mãe, tá,
Antes eu vou pedir para que ele procure no Google, tá? Não sei se ele está assistindo, você que sabe o nominho dele aí. Deixa eu dar uma Que ele olhadinha só um procure no pouquinho. Google, tá? Qualquer coisa depois você passa para ele, tá? Mas que ele procure no Google sobre eu não lembro como que escreve. É Lana Holder, tá? Eu não sei se não me lembro se é com 2 N's ou não, mas é Lana Holder. Holder de segurar? Isso, pastora evangélica, tá? Como ela mesma diz, eu saí do armário. Ela foi casada, tá? Então, eu fui casada até quando eu não aguentei mais e pude dizer e falar para todos. Afinal de contas, ela estava num meio onde a questão da homossexualidade ainda é um tabu horrível. Sim. Onde ainda existem algumas igrejas que trabalham a cura gay. Tá? Gente, eu nasci assim, como que eu vou ser curado de algo? Não é uma doença, tá? Não é uma doença, é uma orientação sexual. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente tem que respeitar essas pessoas, tem que acolher essas pessoas, porque não é fácil. Eu até tá? vou deixar uma pergunta para a mãe, né? É uma pergunta que eu sempre faço para as mães. Mãe, que filho que ele era? E geralmente elas falam, não, ele é maravilhoso, companheiro e tudo mais. Era, né? Era. No passado. Então, exato. O fato de mudar a orientação sexual, mudou a pessoa? Mudou? Mudou o afeto? Adorei. Né? Que ele tem por você, que você tem por ele? Né? Então, para quê? Eu vou deixar essa pergunta para a mãe. Mas a partir do momento que ela aceitar, vai mudar. Mas como assim vai mudar? O que vai mudar? Ele vai se tornar um adolescente mais seguro de si, confiante, e ele vai mostrar para ele mesmo que ele pode atingir todos os objetivos que ele bem entender, que ele pode ser quem ele bem entender, tá? Que ele vai se dar muito bem na vida, obrigado. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Gente, é tão difícil a gente saber quem a gente é. Eu tenho um bonequinho, eu acho que eu já vivo falando dele, né? Sou tão você que sinto falta de mim mesmo, porque no decorrer da vida... Ai, desculpa, mas olha, isso daqui cabe pro João, do amor que acabou. Olha. Ele é tão a esposa que talvez ele não saiba quem ele é. Então é muito importante. Fica aí, João, se você estiver assistindo ainda, hein? Fica para você a dica, tá? Ali Souza, na minha família tem 2 casos. Lia, compartilha, tá? Vai lá, desculpa. E são irmãos, olha que bacana. Não, eu acho legal compartilhar porque é muito difícil, né? Veja, às vezes as pessoas começam já desde pequenininho tentando induzir os meninos e as meninas a serem o que eles já não são, tá? E eu posso dizer assim por mim, eu em casa, eu não digo, meu filho, use azul porque você é menino. Às vezes não adianta estar na sociedade, né? Óbvio que às vezes na escola, não por mal, o rosa é da menina, o azul é do menino, mas eu não vejo, gente, a cor não vai mudar o que a pessoa é, entendeu? Claro. Ela vai ser o que ela é, usando o que for que ela use. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é igual adolescentar a criança, né? A mesma coisa, tá? Você está induzindo que talvez aquele homossexual que já vai mostrando algumas características, está induzindo ele a se esconder, porque ele já está vendo que ali ele não vai ser aceito. E aí vem aquela pergunta que você lança que eu achei incrível, né? Vai mudar alguma coisa? O teu amor vai mudar por quê? O que vai mudar? Nada. Nada. Na verdade, você vai fazer um bem maior na aceitação. Porque você vai fazer com que essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse homem... eu sei de um caso de um pastor, eu não sei se ele é alemão, o que é Stanley alguma coisa o nome dele. Ele se declarou homossexual com 91 anos. 91 anos? Aí, ó. Como este homem viveu todo esse tempo? Anos, como é que ele passou por isso, né? Tá? Então eu vou jogando essas situações para que as pessoas procurem mesmo, vão se informar. Para ele, João, de 16 anos, vai, dá uma lida, você vai ver que você vai conseguir se sentir bem, vai se sentir mais confortável para conversar com a mãe, vai ter o que mostrar para a mãe também, tá? Porque é brasileira, a Lana é brasileira.
né? Mas que Lana existem casos lá Holder. fora também. Lana Isso, Holder, Lana tá? Eu Holder. procuro o nome certinho e mando para você Ah, depois, mande que daí eu deixo aqui, tá? né? Então ficou Isso. aí, gente, Aham. né? Ó, vamos olhar menos para fora, vamos olhar mais para dentro, né? O que as pessoas aparentam não deve importar tanto do que aquilo que elas realmente são, tá? Acho que Uhum. essa é a lição aqui desse caso, né? Uhum. Aham. Eu vi que tem um rapaz, acho que falou ali, Carol. Oi, bom Vou ler, dia. tá? Pode ler. Bom dia. Acho que estou forçando o meu casamento, pois acho que só eu quero a família. Pode responder, Marina. Olha, sabe o que que eu vou te aconselhar? Sentar e conversar. Comunicação é tudo nessa vida. Às vezes não é só você que quer o casamento, às vezes a pessoa também quer, mas existe alguma rachadura, algum ruído ali que, Uhum, bem ajeitadinho, o casamento flui. Eu vou te aconselhar uma coisa. Antes converse com. Eu acredito que é um homem que está falando ali, né? ok. Então, Ah, antes, converse com o seu parceiro, sua parceira, enfim, né? Até porque a gente está falando questões homossexuais aqui, então não dá para taxar só homem e mulher, existem relações diferentes, né? O homem é uhum, homem, mulher é mulher, a gente tem que claro. frisar isso, e tá tudo bem, tá? Então, veja, é, antes, converse com ela ou com ele, tá? Converse, procure colocar o que você está sentindo, o que você está enxergando, para ver se é mesmo aquilo que está acontecendo. Porque às vezes a gente acaba criando, de acordo com o dia a dia, criando situações que às vezes não existem, tá? Acontece. Eu recebo alguns casais exatamente com esse tipo de ruído, tá? Mas Uhum. que a partir do momento que a gente equilibra a comunicação, tudo fica maravilhoso. Tá? Não conseguir, Marília, fazer isso ou me acertar somente conversando com ela, procure a terapia de casal. É muito legal. Eu me divirto na terapia de casal. E eu acho que os meus pacientes também. Né? Maravilha. Então, eu levo a terapia bem tranquilo, tá? É descontraída, não é aquela coisa só. Não, é bem de boa. Então, tá? Faça isso. Antes converse. Comunicação é tudo dentro de um relacionamento. Tá? Clareza, Certinho? transparência. Aí, gente. Pronto. Corações. Corações, amores. Que bom. Gente, tudo bem? Tá indo tudo bem aí pra você? Olha só, Marília, estamos com 141 pessoas nos acompanhando aqui. Glória, ó, isso, Glória, gratidão, glória. gente. Que bom, né, gente? Eu agradeço muito. Marília tá Espero ter aqui. ajudado, Lê. Uhum. Claro! Toda primeira segunda-feira do mês, a Marília é a nossa convidada aqui para falar especificamente sobre relacionamentos. E relacionamentos Todo não e só qualquer relacionamento. isso, não só amorosos, mas relacionamento, pais, filhos, tudo isso engloba relacionamento. E Uhum. dentro disso, dona Marília, nós vamos ver aqui com uma questão que, a meu ver, me parece um tanto complicada. Não que as outras não tenham sido, né? Se assusta eu às Mas. vezes. Se assusta aí. Fala isso, não, Marília. Vamos lá, Marília, respira fundo aí. Vamos ao número 4. Vamos lá. Vamos lá. Marília, aqui nós temos uma Maria. Né? Para quem entrou aí, toda mulher é Maria, todo homem é João. Então, uma mulher, 46 anos. Ela relata que aos 28 teve uma filha do primeiro casamento. Quando casou-se pela segunda vez, ela deixou essa filha, que na época estava com 3 anos e meio, aos cuidados da avó materna, para que ela, mãe, pudesse se ambientar, e essa foi a palavra que ela usou, se ambientar ao novo relacionamento. Então, veja, ela foi casada. Quando a filha tinha mais ou menos 3 anos e meio, ela conheceu uma outra pessoa. E quando ela foi se casar, então, quando a filha com 3 anos e meio com essa outra pessoa, ela deixou a filha com a mãe para se ambientar a esse novo relacionamento. A filha morou com a avó até os 12 anos de idade. Hoje, aos 17 anos, essa mulher relata que a filha é distante, então a filha é distante da mãe biológica, não a trata mal, mas trata a mãe biológica como se fosse mera conhecida, o que deixa ela muito triste, deixa a mãe biológica muito triste.
E ela solicita aconselhamentos sobre como melhorar o relacionamento com a filha. Caso complicadinho, né, Marília? Deu para entender aí? Acho que sim. E vamos lá, é complexo, tá? Uhum. Veja, é de extrema importância que Maria, você procure um auxílio, porque o simples fato de eu te aconselhar, eu acho que não é o suficiente. É preciso que alguém entenda exatamente o que foi que aconteceu, até quando, como, tá? Porque, Uhum. veja, a informação que eu tenho, né? Você foi casada, você teve uma filha, essa filha você deixou com a sua mãe, certo? Aos 3 anos e meio, né? Beleza. E, ou seja, ela viveu dos 3 aninhos e meio até os 12 com a sua mãe. Você teve, olha a minha dúvida, tá? O Uhum. porquê que o aconselhamento aqui, diante de uma mera pergunta, talvez não seja o suficiente. Você teve contato com essa filha nesse período de 9 anos? Dos 3 lá aos 12? Fiz conta certa? Acho que sim. 9 anos, sim, sim. Né? Dos Dos três 3 anos aos aos 12, 12. teve contato? Como foi esse contato, Maria? Tá? Uhum. Veja, foi algo que aconteceu por uma escolha lá atrás. É natural que tenha esse distanciamento, que tenha esse afastamento, porque veja, com 3 aninhos e meio, ela pode ter se sentido abandonada por você, sim. Acontece isso, tá? Se você não teve contato com ela nesse período, porque eu não sei dessa informação. Se Sim. você teve contato com ela nesses 9 anos. Aí, com 12, pelo que eu entendo, ela passou a morar com você, certo, Maria? Tá? Veja, ela entrou na adolescência. Para ela, talvez seja difícil, né? Quem foi mãe dela em toda o A período da infância infância foi a avó. foi a avó. Então, é o vínculo que ela tem, é a avó. Tá? A referência de mãe para ela é a avó. Tá? E que bom que ela tenha uma referência de mãe, tá bom? Uhum. Nunca é tarde para você reconquistar a sua filha como filha. Mas eu acho Claro. muito importante você sentar com ela, você conversar claramente com ela, colocar quais são os teus medos, os teus receios, anseios, tá? Isso é muito válido, é muito importante. Então, veja, é difícil a gente te dizer mais do que isso, porque existem algumas lacunas para gente. Para nós psicólogos existem lacunas aí para poder chegar e falar, olha, acontece assim, 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 Uhum. tá? Então é importantíssimo ela procurar um auxílio, tá? Quem sabe até uma terapia para as duas futuramente, antes ela entender tudo o que aconteceu, o porquê que ela acabou agindo assim, porque veja, talvez uma visão assim, por que que você precisou deixar essa filha em detrimento desse marido? Ele não aceitava ela? Você tinha que tipo de receio? Era tua menina, um cara estranho, mas se ele era estranho, por que você casou? Você Exato. não se permitiu tempo suficiente para conhecê-lo, para ter segurança de ter a tua Perfeito. filha com você? O que foi que aconteceu? Entende o porquê é difícil dar um conselho tão direto para Uhum. essa questão, mais ainda do que para as demais, tá? Claro. Então, é importantíssimo ela procurar um auxílio para ela entender tudo isso, para ela poder externalizar tudo o que aconteceu, tá? Uhum. Se ela quiser falar comigo, eu estou à disposição. Ela tá A gente online precisa, aqui. tá? Maria, Então, Maria, é preciso que você seja clara com ela nesse momento. Ela já tem 17 anos e ela vai entender o que você vai passar. Aí a gente também não pode obrigá-la a aceitar de imediato. Vai precisar digerir, ela vai precisar realmente entender o porquê da situação, tá? sim, sim. Então, procure um auxílio de verdade para você poder contar a história na íntegra, para Uhum. tentar entender o que foi que levou à atitude, o que aconteceu. Você teve acesso a ela nesses 9 anos, não teve? São informações que a gente não tem. Então, fica difícil pegar e falar, ó, é isso, ponta disso, Isso, tá? isso. Mas Eu vou nunca bater é numa tarde. linha aqui que, né? Maria, eu falei no início dessa live, o relacionamento a gente constrói, tá?
Claro, nunca é tarde para isso, mas o relacionamento ele é construído. E às vezes ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Não é porque os laços de família que unem tem necessariamente que fazer com que a sua filha que nasceu de você, mas não conviveu contigo, tenha que ter um amor de mãe. Tá? Pelo que eu notei, ela te Exatamente. respeita, tudo, mas ela não Uhum. conviveu contigo, né? Precisa saber o que ela sente também, né? Ela, filha, sente. Eu me sinto o Sim, quê? Trocada, deixada, abandonada? Qual é o sentimento dela? Né? Eu não claro. sei, talvez nem ela, mãe Maria, saiba qual é o sentimento real, né? Então é Isso. importante que haja toda essa compreensão. Bacana, bacana, Marília. Ficou bem entendido, Maria? Então, se precisar de mais, Marília tá aí, marca uma consulta, tá? Pronto, Marília? Gente, ó, eu tenho que correr aqui com o tempo, porque, né, vai ser a nossa última questão, tá bom? Vocês que querem Tá, continuar enviando suas questões para a primeira segunda-feira do mês no Relacionamentos no Divã, por favor, eu vou deixar o e-mail na descrição dessa live que vai ficar gravada, tá bom? Então vamos lá. É uma Maria, uma mulher, 38 anos, casada há 4 anos, mas o tempo total entre namoro e casamento foram 9 anos. Ela relata que recentemente sentiu o marido distante e de tanto questionar a ele o motivo, ele acabou dizendo que tinha tido um relacionamento fora do casamento. Que o sexo com essa outra mulher tinha sido muito bom, mas que ele continuava gostando da esposa. Porém, na opinião dele, a relação sexual entre a esposa e ele já não estava tão bom. Enfim, eu senti que o homem está confuso, que o marido está confuso. uhum. Ela o quer de volta, ela não deseja se separar, mas ela não sabe ao certo o que fazer e solicita aconselhamentos. Tá. Então a gente precisa entender o seguinte: ele propôs separação ou não propôs? Né? Pelo Ele jeito, eu disse acho que que ele não. não. Ele diz: gosto dela, gosto, todo mundo gosta das pessoas. Ele ainda a ama. O ruído é só sexual? Uhum. Tem mais algum outro ruído? Tem mais algum outro conflito? Alguma outra dificuldade? Sim ou não? Tá, João? Maria, essa é Maria, meu Deus. Essa é Maria, essa é Maria. É Maria com João, né, Maria? Então, precisa analisar assim. É, o, ele coloca, o que eu entendo é que a questão é só sexual. Se é só sexual, qual é a questão? Porque numa terapia de casal, que acho que vai ajudar muito, tá? Então, Uhum. a minha indicação é terapia de casal. Porque se ele a ama, tá? E o ruído for só esse, ele vai aceitar numa boa. Para Uhum. entender. Até porque às vezes eles podem ter um tabu ali, eles não conseguiram quebrar isso, e mesmo como casal, eles têm dificuldade de tratar as questões sexuais. Então talvez ele tenha só dito: olha, eu acabei me envolvendo com uma pessoa, pelo que eu entendo, por questões sexuais, para talvez suprir uma necessidade dele que ele não está conseguindo suprir com você, Maria, mas é importante a gente entender o que é, Uhum. tá? Meu Deus, hoje eu estou salivando horrores. Tá animada, Marília? Tá animada? Então, a gente precisa entender que, veja, o que trava a Maria, talvez? Claro. Talvez alguma história pregressa dela trava sexualmente. A gente sabe que existem muitas questões que podem travar, sim, a mulher na cama. Não só a mulher, mas o homem também, tá? Uhum. Então, entender essas minúcias sexuais, tá? Porque pode ser que uma terapia de casal e uma talvez, ou apenas a individual dela, né? Mas é Uhum. importante a gente ouvir ele. É importante a Sim. escuta dele. A história Saber tem o que, muito que é. ruído, né? A história tem muito ruído, Exato, é né? a mesma coisa da questão anterior, né? A É. notícia vem para nós Ela vem quebrada, então fragmentada. a gente precisa do todo para Uhum. entender o que levou ele. Ah, mas Marília, tá claro na minha pergunta que eu preciso
que ele volte por inteiro para mim, porque ele só saiu por questões sexuais, o resto tá bom. Então vamos fazer uma terapia de casal. Sim, sim. Tá? A questão é por que ele saiu, se estava tão bom, né? A terapia de casal, eu acho legal até aproveitar a oportunidade para dizer, não necessariamente ela vai durar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, tá? É o quanto o casal se permite, tá? E eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um casal que está completando 1 ano de terapia, vai completar 1 ano de terapia em março e já está a cada 15 dias. Tá? Porque a gente vai desmamando, né? É o desmame. Então você começa uma vez na semana, você vai para cada 15 dias, uma vez no mês, e manutenção. Ou seja, tem um conflito que a gente nunca tinha se deparado com ele, então vamos recorrer à terapia, vamos pegar alguém que pode mediar, né? Para que a gente não acabe distorcendo as coisas. Essa é a terapia de casal. É uma delícia fazer terapia de casal, porque a gente se dá conta de coisas que só nós dois é difícil, tá? É muito difícil. E eu vou dizer, eu sou, apesar de psicóloga, né, eu não sou psicóloga dentro de casa. Então, veja, não pensem que a minha vida, meu marido andou entrando aí, não sei se ele permaneceu, mas a minha vida a 2 com ele hoje é muito boa, obrigada, mas passou por percalços, passou por altos e baixos, passou por dificuldades, mas é o entender o outro, é saber que isso existe, é a relação, gente. Relação com o outro é difícil, mas a gente precisa ter sensibilidade e empatia acima de tudo. Empatia. Colocar-se no lugar do outro para saber o porquê será que ele entendeu daquela forma. Vamos conversar? Comunicação. Comunicação é tudo também, é a base de um relacionamento saudável, tá? E compreender que as pessoas são indivíduos únicos e têm suas particularidades. A gente precisa resgatar tudo que é de bom no individual para trazer para a construção do casal. Claro. Tá? Então, eu vejo que a situação dela, de tudo que você trouxe até agora, é a mais tranquila. É a mais tranquila. Então, gente, o horário da Marília tá dando. Marília, olha lá, ele se manifestou, ó. Se manifestou. Cara, a carinha de... Meu marido se manifestou. Então, gente, ó, agradeço muito a Marília, tá? A gente vai terminando a live aqui. Marília tem o seu horário, né? 1 horinha de live só. Gente, o mais importante, então, vocês viram, é comunicação. Existe uma coisa que eu acho que eu sinto. Existe uma coisa que o outro acha e que o outro sente. E existe a verdade, né? É meio jargão, mas isso existe. E, enfim, relacionamentos, meus amores, bem-estar, saúde, não tem só a ver com o nosso corpo físico. Tá? A Marília tá aí para provar pra gente que quando a gente tá ruim em casa, certamente que a gente vai estar ruim em vários outros quesitos da nossa vida. Nós não somos fragmentados, nós somos uno. Ok? Eu não sei se dá tempo de eu falar rapidinho, Pode. Carol, mas eu acho assim, ó, é muito interessante que as pessoas venham e participem mesmo, porque a gente às vezes tem um pouco de receio de expor algumas questões. Então, aquelas perguntas que chegam para você, que você traz para mim na live, é esclarecedora para muita gente, porque a gente não foca só naquela resposta, a gente amplia um pouquinho, então esclarece muitas coisas, acaba até tirando alguns ruidinhos que a gente cria também. Então, espero que o pessoal tenha gostado, né? Sigam a gente. E sempre apareçam por aqui, porque não adianta. A questão de pode não ser exatamente a mesma, mas é parecida e já ajuda a esclarecer dentro da tua relação, né? Então, obrigada, meu amor, adoro. Imagina, querida. 2 horas. Quem agradece sou eu. Agradeço a todos vocês, Rosane, Alex, Moser. Nem conheço você, Moser, mas já tô te dando um oi. Heloísa, todo mundo que está aqui presente, muito obrigada. Vocês que participaram, muito obrigada. E na próxima sexta-feira estaremos aqui, um novo convidado, às 11 horas da manhã. Toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, a Marília vai estar aqui. Então, qualquer dúvida, vou deixar aqui embaixo o contato da gente. E agradecemos muito. Marília, beijo. Gratidão, minha amiga. Beijo. Bom dia para todos. Até a próxima. Até. Você também. Tchau, tchau.